Tribuna Livre na área, gente. Segunda-feira, chegou junho, 2 de junho de 2025. Estamos aqui pela Rádio América, Rádio Cultura e TV Horizonte. Entretanto não, né, Léo? Entramos aqui no mês de junho. Mês de junho é meu aniversário, né? Pois é. Domingo. Olha só, gente, teremos Pode festa. mandando aí presente, viu, gente? Não vou achando ruim, não, tá? Estamos, inclusive, nessa Semana Mundial do Meio Ambiente. Aqui no Tribuna Livre, você sabe, né? Sempre damos espaço para assuntos relacionados ao meio ambiente, principalmente nas segundas-feiras. Hoje a gente vai receber aqui, daqui a pouquinho, o Frei Adilson Correia para convidar todo mundo para a sexta Romaria da Arquidiocese de Belo Horizonte pela Ecologia Integral. Daqui a pouquinho a gente conta todos os detalhes para você. Hoje também, a gente vai conversar sobre um estudo que mostra que a água da chuva no mundo todo está contaminada, sabe com o quê? Chamados poluentes eternos. O nome não é bom não, viu? Daqui a pouco a gente explica também para você o que é isso. A água da chuva, né? A gente tende a pensar que a água da chuva é um pouco mais limpa, né? Afinal de contas, está vindo lá do céu, né? Mas a gente sabe que tem problemas e agora esse estudo detectou várias questões importantes nisso. A gente vai trazer para a sua reflexão. Te convidar para participar conosco também no nosso WhatsApp, 994122179. Manda lá seu bom dia, manda seu abraço. Responde a nossa pergunta do dia, como é que você cuida do meio ambiente? É complexo isso, né? Porque muita gente fica assim... eu não tenho tempo, né? A gente está num mundo muito complicado, as pessoas correndo de um lado para o outro, precisando de dinheiro, né? Se desdobrando aí para ter 2 empregos, um bico e tal. O meio ambiente sempre fica para lá. Só que é o seguinte, não tem mais opção, não. Não tem. O negócio é para ontem. Na verdade, nós já extrapolamos todos os alertas possíveis. Tem que parar de adiar, né, Juliana? Porque vai chegar um dia que não vai dar mais. E você, Léo, como é que você cuida do meio ambiente? Você faz alguma coisa para ajudar o planeta? Claro, eu faço sim. Eu sempre, pode parecer pouco, gente, mas eu sempre coloco o lixo certinho. Reciclagem, não jogo na rua, sempre estou prestando atenção quando eu estou passando na rua, eu vejo alguma coisa e se eu tenho condições de pegar, eu pego, se eu estou de carro, eu coloco dentro do meu carro, quando chego numa lixeira, coloco. Então, assim, são coisas que parecem simples, mas que faz toda a diferença. Quanto tempo que um plástico demora para se decompor? Demora muito. Esse final de semana, inclusive, estava assistindo um vídeo, acho que vou até trazer aqui no Tribuna essa semana, de um dos cientistas mais renomados do mundo, falando assim, como que essas atitudes individuais podem fazer diferença. Porque muitas vezes a gente pensa assim, mas perto desse macro todo, com gente poluindo, né, com empresas gigantescas aí contaminando o solo, contaminando a água. Se eu reciclar o meu lixo, é muito pouco, perto a quantidade de outros materiais que estão sendo produzidos aí no planeta, né? Mas ele fala exatamente isso. Ele fala assim, a gente não pode ficar esperando mais atitudes governamentais. A gente tem que fazer as nossas atitudes individuais, porque se todo mundo fizer, a gente pressiona as empresas a disponibilizarem no mercado produtos que não sejam produto de desmatamento, sabe isso? Fazer boas compras, você fortalecer também a agricultura familiar, comprar de pequenos produtores, né? Comprar de iniciativas que tenham aí a agroecologia como norte. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode fazer. Então, essa é a reflexão para você hoje. Como é que você cuida do meio ambiente, tá? Ô, Léo, quero aproveitar aqui e mandar um abraço, sabe? Pessoal lá da UPA Norte. UPA Norte, ali na Via 240, é a UPA referência lá do meu bairro. E é uma UPA que tem a sua especialidade, ela é ortopedia. E esse final de semana minha mãe caiu, quebrou o dedo do pé. Nossa, mãe. Eu cheguei na UPA, sem brincadeira nenhuma, achei que tinha umas 100 pessoas lá, porque tá com esse problema de respiratório, né? Muitas doenças respiratórias. Sim. Levei um livro e pensei assim, vou entregar o sábado para Deus, porque hoje eu vou sair daqui lá para 5 horas da tarde. Mas sem brincadeira nenhuma, gente. Em 40 minutos, minha mãe passou pela triagem, passou pelo médico ortopedista muito bom, um cubano, eu imagino, pelo sotaque, né? Depois eu vi o nome dele, dei uma pesquisada, mas pode ser que seja de outra cidade aqui da América Latina, mas excelente nome do médico, o médico. Depois passou pelo raio-x, depois voltou no médico, saiu com diagnóstico, 2 tipos de tratamento, ou ela optava pelo tratamento conservador, usar uma sandália específica para isso, ou fazia cirurgia. Ela optou, obviamente, pelo tratamento conservador, vai lá lutar 1 mês agora com uma botinha lá.
E aí, Léo, fiquei muito impressionado com isso. Viva o SUS! A gente sempre tem que falar, né? Viva o SUS! Viva o SUS! Mas a dica que eu deixo pra você, gente, é o seguinte. Minha mãe é diabética tipo 1, insulínica. Ficou agora, pouco tempo atrás. E o médico falou assim pra mim uma coisa, olha, diabético, você não pode deixar passar nada. Uma pequena fratura, um corte, por quê? O diabético, ele não sente a mesma dor que a gente sente. Olha só isso. Então, assim, de repente era pro dedo dela tá doendo muito mais do que tava. E aí a tendência é o quê? Você falar assim, não, vou deixar pra lá, vai melhorar. Vai melhorar sozinho, vou tomar um anti-inflamatório aqui, vai melhorar. Sabe? Sim. E aí o médico falou, a chance dela perder o dedo é muito grande. Isso que eu ia te falar. Sabe? Exatamente. Então, assim, gente, se você é diabético, tem um paciente diabético em casa, fica de olho, sabe? Porque os idosos, eles têm esse problema, né? Uma teimosia danada. Demais. E aí não quer ir no médico, quer deixar pra lá. Então, assim, você que é filho, você que é parente, tem que dar uma insistida mesmo, né? Porque chega uma hora que a cultura fala, né? A gente se torna pais dos nossos pais. Isso, exatamente. Você também tem reflexão com o pai aí, né? Eu tenho reflexão, você falou em queda, minha mãe também caiu, fez uma cirurgia na mão, tá se recuperando, aproveitar e mandar um abraço pra ela, dona Ana, meu pai Ítalo. Agora, sexta-feira, a Receita Federal pagou o primeiro lote de restituição do imposto de renda. É verdade. E minha mãe e meu pai estavam contemplados nesse lote, mas não receberam. E aí? Aí foi aquela confusão, né? Então nós pegamos a declaração, atenção você, que se aconteceu isso com você aí na sua casa, ou com seu pai, com seu tio, com alguém, nós pegamos a declaração, conferimos, Juliana, para ver se a conta bancária estava certa, estava. Uhum. Então eu fiz uma pesquisa e nós identificamos aqui, eu identifiquei lá em casa, que é o seguinte, está acontecendo isso. As pessoas estavam inscritas para receber nesse primeiro lote e não receberam. Então, eu descobri qual procedimento deve ser feito e vou passar para você aí de casa também, que com certeza pode ter acontecido com você ou com alguém que você conhece, tá? Olha só, para quem não recebeu, gente, é preciso entrar no site do Banco do Brasil, que é o bb.com.br/IRPF, que é Imposto de Renda para Pessoa Física, e aí vai ter uma aba lá escrito como restituição atualizada e você vai fazer todo o procedimento. Agora, o que você pode fazer também? Ligar, tá? No 4004-0001, tá? 4004-0001, se eu não me engano, é a opção 5, tá bom? Nós pesquisamos, então foi falado no fim de semana que era para fazer esse procedimento no primeiro dia útil, que é hoje. Então, atenção, porque teve esse problema, porque a Receita pagou, foi um dos maiores lotes já pagos na história da restituição da Receita Federal. Então, fica Legal essa demais. dica aí, tá bom? Boa dica. Ó, gente, final de semana foi de protestos em todo o Brasil contra o PL da devastação. Já falamos muito aqui no Tribuna, vamos falar de cada dia mais. Que é essa lei geral que muda o licenciamento ambiental recentemente aprovado pelo Senado, que volta para a Câmara dos Deputados, mas tem um lobby muito grande dos deputados, principalmente ligados ao agronegócio, para aprovar isso. Tinha 20 anos que esse projeto de lei estava tramitando no Congresso Nacional. Agora eles passaram a boiada, aprovaram ele e todos os ambientalistas, ativistas falam, é o pior projeto de lei dos últimos anos. É assim, a devastação e literalmente essa herança que a gente vai deixar para as próximas gerações de acabar mesmo com o planeta, tá? E em Belo Horizonte, a manifestação aconteceu também na Praça da Liberdade e reuniu centenas de pessoas contrárias a esse projeto que altera as regras. O protesto contou com cartazes e ativistas organizados por coletivos locais, chamando atenção para os impactos que a proposta pode trazer ao meio ambiente e aos direitos dos povos tradicionais. Grupos indígenas, estudantes, artistas e ambientalistas marcaram presença. A manifestação seguiu de forma pacífica, com palavras de ordem e ações simbólicas espalhadas pelo espaço. O ato integrou a mobilização nacional e reforçou o apelo por mais escuta, responsabilidade ambiental e compromisso com o futuro do país. Muita gente lá na Praça da Liberdade. Eu fiquei morrendo de dó de não ter ido, tinha me programado para isso, mas em função desses inúmeros problemas que eu tive na minha casa esse final de semana, acabou que eu não consegui ir, mas mandar um abraço para todos os ativistas, para todos os coletivos, para os indígenas. Teve movimentos muito bonitos lá na Praça da Liberdade. Você que está na TV Horizonte está vendo as imagens.
imagens aí do protesto que foi realizado em Belo Horizonte, mas não foi o único, tá, gente? Teve mobilização em várias capitais e a gente precisa de mais mobilização. Então, eu te convido você para ir lá no site pldadevastação.org. Vou repetir, pldadevastação.org e assinar a petição pública que vai pressionar, né, os deputados agora a arquivarem esse projeto, né? Mas você precisa fazer seu papel também. Pode também mandar e-mail para os deputados, todo deputado tem lá, na hora que você entra lá no site do Congresso Nacional, tem lá os nomes deles, com os contatos, com os e-mails. Vamos fazer esse movimento, gente. Natureza não tem voz, não, mas a gente tem. E é a gente que precisa pressionar, porque, afinal de contas, essa aqui é a nossa casa comum, não tem para onde correr, não. A gente vai para um rápido intervalo, já voltamos. De volta com a nossa Tribuna Livre, 2 de junho de 2025, né? É o melhor mês do ano, Léo. Além de ser meu aniversário, vem agora aquela época gostosa, não, canjica. Eu adoro canjica, caldo, canjiquinha. É festa junina. Eu adoro. Ô, gente, eu vou falar pra você. Junho, Minas Gerais é maravilhoso. E o Nordeste também não deixa nada a desejar, não. O Nordeste começou dia 30, vai até mês que vem. Não, o Nordeste é uma festa maravilhosa. Se um dia você tiver a oportunidade de estar em junho no Nordeste, você vai entender que esse Brasil realmente é uma coisa majestosa de cultura. Mas viu? eu gosto do mês de agosto, viu? Não, agosto não ventaiada danada. Não, mas eu gosto de agosto. Eu nasci em agosto. agosto. Mês de desgosto, mês das maiores tragédias brasileiras da política. Não, mas a gente tem que olhar as coisas boas. Você nasceu em agosto. Graças Leonino. a Deus. Ó, vamos lá, gente, falar sobre vacina. Ó, não faça como eu, que não vacinei até hoje, nem como o Leonardo, que ainda não vacinou, tá? Não faça como a Juliana Lima. Vá vacinar, gente, porque agora o tempo tá ficando mais friozinho e aí é mais chance de pegar a doença, né? Gripe, até porque a gente vai ficando em lugar fechado, tá todo mundo gripado, o povo não tem muito protocolo ainda de usar a máscara igual os japoneses, então vá vacinar, tá? Tem mais postos de vacinação abertos aqui em Belo Horizonte. O repórter Newton Lopes traz para você as informações. A partir de hoje, Belo Horizonte conta com novos locais de vacinação contra a gripe, além dos 153 centros de saúde na cidade. Os novos postos estão localizados no Minas Shopping e nas estações Central e Lagoinha do metrô da capital. A vacina contra a gripe é destinada a qualquer pessoa a partir dos 6 meses de idade e protege contra os vírus influenza A e B. A vacinação nas estações do metrô vai funcionar das 7 da manhã às 3 da tarde e no Minas Shopping das 10 da manhã às 5 da tarde. Para receber a dose, é necessário apresentar um documento de identificação com foto e o CPF. Somente no mês passado, Belo Horizonte registrou mais de 87 mil atendimentos por doenças respiratórias em centros de saúde e nas UPAs. Os dados da Prefeitura da capital também mostram que neste ano já foram realizados mais de 278 mil atendimentos por doenças respiratórias. Até o momento, 211 pessoas morreram por gripe em Belo Horizonte. Já no panorama estadual, até o dia 31 de maio, Minas registrou quase 40 mil internações. Segundo o painel da Secretaria de Estado de Saúde, 6,76% a mais do que no mesmo período de 2024. Repórter Newton Lopes. Obrigado, Newton. E olha só, gente, agora nós vamos falar de um assunto polêmico na nossa cidade. Olha, e também do Brasil, viu? Que é o trânsito. O trânsito, gente, está cada vez mais maluco, viu? E acidentes e custos para o sistema de saúde. De janeiro até maio, os gastos com pacientes de acidentes de trânsito já superaram 7 milhões de reais, viu? Quem chega agora com essas informações é o repórter Giovanni Rodrigues. Em menos de 5 meses, Minas já gastou R$ 7.800.000 com custos de internações de vítimas de acidentes de trânsito na rede pública. Até maio deste ano, mais de 22 mil ocorrências foram registradas nas ruas, avenidas e estradas que cortam o estado, deixando 30.305 pessoas hospitalizadas. Os dados são de um estudo feito pela Secretaria de Estado de Saúde, em parceria com o Corpo de Bombeiros. O levantamento mostra que desde 2017 são gastos em média 39 milhões de reais com internações por acidentes de trânsito por ano. No ano passado, foram 45 milhões,
o maior valor registrado nos últimos 8 anos. Até 15 de maio, 3.287 vítimas de acidentes de trânsito foram internadas nas unidades da FHEMIG, Fundação Hospitalar do Estado. Destas 2.560 são motociclistas, outros 489 eram pedestres, 394 eram motoristas de carro, 177 passageiros de ônibus, além de 109 ciclistas e 47 estavam em caminhões. O estudo ainda mostra que a maioria das vítimas é masculina. 71% são homens e 23% têm entre 20 e 29 anos. Os acidentes normalmente ocorrem de sexta a segunda, sendo o sábado o líder de ocorrências. Em 60% dos casos, as vítimas são motociclistas. Repórter Giovanni Rodrigues. Gente, situação aí complicada, viu? E quais reflexões a gente pode fazer sobre estes dados de acidentes com motociclistas? A presidente do Sindicato dos Condutores de Veículos que utilizam o aplicativo do Estado de Minas Gerais, Simone Almeida, avalia o cenário. Meu nome é Simone Almeida, eu estou como presidente do Sicovap, que é o Sindicato dos Condutores de Veículos que utilizam aplicativos do Estado de Minas Gerais. Hoje vamos falar sobre o trânsito de BH. O trânsito de Belo Horizonte, ele está realmente caótico. Está faltando muita educação, programas de educação no trânsito. Agora estão falando aí em fazer corredores para diminuir a quantidade de acidentes de motociclistas, corredores para motos em BH. BH, a maioria das avenidas, elas não comportam esse tipo de corredor, porque a quantidade de veículos que existe aqui, ela é muito grande, muito grande. E se diminuir mais ainda uma faixa, ela vai ficar pior. Sabemos que a cada dia está havendo muito mais acidentes com pedestres, com motociclistas, com veículos, com carros, né, normais. Enfim, e essa ideia de fazer corredor em uma cidade onde não comporta, onde não tem condições de diminuir as faixas, eu acho que isso não vai resolver o problema. Na minha opinião, o que resolveria sim seria procurar uma forma de trazer um programa de educação no trânsito, ou talvez, até como São Paulo, fazer um rodízio de carros, porque cada dia aumenta mais a quantidade de carros em BH. Então, assim, é muito difícil para todo lado que a gente vai. E se diminuir e se colocar essas motos nesses corredores, o que eles não vão cumprir, porque infelizmente hoje não existe essa educação, vai continuar, eles vão continuar fazendo, né, esses zigue-zagues, como sempre. Ah, pois é, gente, complicado, né? Essa foi a opinião dos motociclistas aí, da presidente do Sindicato dos Condutores que utilizam aplicativos do Estado, Simone Almeida. E tem também a questão da complexidade dos acidentes com motociclistas, né? Porque a gente sabe, assim, é um rolê, normalmente tem que passar por mais de uma cirurgia, os moços andam com aqueles negócios na perna, assim, fica parecendo uma gaiola, né? Pois é. Gaiola e aí, para repercutir esse assunto, a gente vai ouvir o médico do tráfego e diretor da Abramet, que é a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, Alisson Coimbra. Esses dados são preocupantes e eles mostram que a cada 2 minutos uma pessoa é internada no Sistema Único de Saúde por um acidente, estando em uma motocicleta. Temos vários fenômenos associados. Primeiramente, um aumento expressivo da frota. Segundo ponto, a dificuldade de locomoção, a priorização pelo transporte individual. Porém, em Belo Horizonte, estamos com uma dificuldade que há quase 4 anos, passageiros são transportados por serviços de motocicletas em aplicativo, mas sem regulamentação, o que causa insegurança para esses trabalhadores e também para a parcela da população que utiliza esse serviço. Por sua história, a motocicleta é um veículo de maior vulnerabilidade para quem está ocupando. Então, em qualquer acidente, batida, os ferimentos são potencialmente mais graves, amputações traumáticas no local, lesões graves de nervos, de musculatura, fraturas expostas, ou seja, a gravidade dessas lesões exige uma complexidade de um atendimento hospitalar, multidisciplinar, vários exames, às vezes cirurgias em mais de um tempo de cirurgia, então ocorre uma permanência prolongada dessa vítima em um leito de UTI, que é um leito mais caro, mais oneroso,
posteriormente ela é encaminhada por uma enfermaria, mas estamos falando de uma perda de força produtiva, porque às vezes a pessoa fica com algum grau de limitação de movimento. Então a gente está falando de uma doença que perde a força produtiva no futuro, que afasta das condições de trabalho no momento e que possivelmente vai também onerar a previdência social por um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez. É um cenário preocupante que merece a nossa atenção. Muito mais, além dos gastos que são exorbitantes, quase 300 milhões somente no ano passado, mas de pessoas que por desinformação ou por imprudência ainda estão excedendo as boas práticas do uso desse veículo que já é perigoso. Então é tempo de revermos esse modal de trabalho e principalmente restabelecermos a segurança na nossa cidade. Obrigado, Alisson, que é o diretor da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, Alisson Coimbra. Muito bem, você que nos acompanha pela nossa querida TV Horizonte, nós vamos para um rápido intervalo e o Tribuna Livre volta já. De volta com o nosso Tribuna Livre, né, gente? Segunda-feira, 2 de junho de 2025, ó. A gente está se aproximando de um momento marcante aqui para a Arquidiocese de Belo Horizonte, que é a 6ª Romaria pela Ecologia Integral. Acontece nesse sábado agora, dia 7 de junho, no coração da capital mineira. Um evento de consciência ambiental e compromisso com a casa comum, inspirado na encíclica Laudato Si. A gente está recebendo aqui no Tribuna o vigário episcopal do setor ambiental da Arquidiocese de Belo Horizonte, Frei Adilson Correia da Silva. Frei Adilson, que prazer, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, bom dia, paz e bem para vocês, para todos que nos assistem e nos escutam também. Agora estamos aí, né? Estamos aqui na rádio, na TV Horizonte, no YouTube da TV Horizonte, estamos em todo quanto é lugar. Coisa boa, isso mesmo, temos que comunicar. Exatamente. Frei, 6ª Romaria da Arquidiocese de Belo Horizonte pela Ecologia Integral. Queria que o senhor falasse, explicasse para os nossos telespectadores, nossos ouvintes, que ainda não sabem o que é ecologia integral. Então, esse termo ecologia integral, ele vem assim bem fundamentado na Laudato Si, que é esse primeiro documento da igreja totalmente voltado para a ecologia integral, o primeiro documento do magistério. E o Papa Francisco, de uma maneira assim, muito sintética, vou dizer aqui, né? Então ele traduz a ecologia integral por uma ecologia muito ampla, que abrange várias ecologias: a ecologia cultural, a ecologia humana, a ecologia ambiental, a ecologia espiritual, a ecologia econômica, não sei se eu já falei, repito, se me desculpem, a ecologia social. Então a ecologia integral, ela trata tanto das questões ambientais, da água, do solo, do clima, mas também das relações humanas. E tudo o que compõe o aspecto humano também das relações humanas. Ô Frei, a gente está num momento, né, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, que não dá mais para a gente poder ficar tarjando as pessoas de ecochato, falar ativista que não tem que fazer. Se a gente não juntar todo mundo para poder gritar e brigar pelas coisas desse planeta, a gente estava falando no começo do programa aqui sobre o PL da devastação, a coisa não vai. Então, assim, dentro dessa perspectiva, a Romaria é parte imprescindível para a gente poder falar dessas questões todas, né? Sem dúvida. A Romaria também ela vem como um gesto concreto da campanha da fraternidade deste ano de 2025, porém já é a 6ª edição. Nós estávamos fazendo um caminho cada ano numa região episcopal. E diante de um grito, de uma luta, né, sobre a questão ambiental e humana também. Este ano resolvemos fazer na região central, porque diante da grandeza da campanha da fraternidade e todas essas outras comemorações, a Laudato Si, o Cântico das Criaturas, a COP30 que está se aproximando, será no Brasil esse ano, e tantos outros gritos que nos fazem tomar consciência. Porque a questão ambiental não é só de um povo, não é só de uma igreja, não é só de um país, é uma questão humana. Então nós também, como igreja, devemos entrar nessa conversa, nessa discussão, através da espiritualidade, através do carisma, através do conhecimento e de tudo mais que a gente pode realizar. Da Sagrada Escritura também, né? Sim, e o senhor estava falando agora dessas romarias, eu lembro que cada região, nós fizemos uma em Santa Luzia, estávamos ali lutando contra a barragem, contra também o Rodoanel, né? Tinha o pessoal dos atingidos por barragem.
Frei, queria que o senhor falasse para a gente, assim, explícito, assim, na Laudato Si. Qual que é um ponto que o senhor destaca que seria, assim, fundamental? Então, eu penso assim que ela toda é muito importante. Mas para mim essa tomada de consciência de que a ecologia não é só uma questão ambiental, vamos dizer só das matas, das águas, é também, mas quando abrange e entra nessa questão humana. Vamos, por exemplo, a questão do rodoanel, né, que muitas pessoas defendem. A mobilidade urbana também faz parte da questão ecológica ambiental. Porém, nós sabemos que a proposta que está sendo feita vai destruir matas ciliares, vai destruir nascentes, vai fragilizar comunidades que moram nessas regiões. Então, assim, o impacto destruidor vai ser muito maior do que aquilo que ele pode oferecer. Precisamos de mobilidade? Precisamos, mas temos que respeitar também toda essa realidade que está em torno disto, né? Então, onde esse rodoanel vai passar? O que ele vai fazer, o que ele vai impactar humanamente, ambientalmente, socialmente, economicamente para as pessoas. Então a Laudato Si traz para nós essa consciência. Também na questão das guerras, né? Na questão da destruição dos povos, o não respeito aos povos originários. Então são vários temas, mas em síntese seria essa perspectiva de ampliar o conceito de ecologia. Não só ecologia ambiental, mas também ecologia humana. Está tudo interligado. Tudo está interligado. Não tem como a gente separar. O Frei, aí, assim, do ponto de vista, né, de quem está à frente desses movimentos sociais, participa, né? Eu sempre sou uma pessoa também que estou muito envolvida e dá muita revolta, né? Quando a gente enxerga um cenário que é tão óbvio, que está na nossa cara, gente, mas se isso acontecer, vai dar errado isso aqui, vai dar muito errado. E muitas vezes as minorias, né, as pessoas que realmente se preocupam, elas não têm a mesma escuta, elas não têm o mesmo poder de negociar com os governos, né? São instâncias muito diferentes. Então, assim, a Romaria, como outros movimentos, como esse final de semana a gente teve essas movimentações todas contra o PL da devastação, são uma maneira da gente colocar essa raiva, esse grito para fora de uma maneira coletiva? Eu penso assim, como pessoas de fé, a gente tem que primeiro fazer um anúncio. A gente anuncia que Deus criou esse mundo, criou de maneira perfeita e entregou para o nosso cuidado. E que é o nosso dever cuidar dessa casa comum, que é de todos, não é só de cristãos católicos. A casa é comum, é de toda a humanidade. Então a gente quer dar um grito, sim, mas um anúncio do Evangelho. E mostrar que estamos presentes, estamos preocupados, estamos lutando. E ao anunciar, nós também denunciamos. Porque aqueles que deveriam cuidar, muitos deles, estão não cuidando, estão contribuindo para a destruição. E a gente vê também que a ecologia integral, ela passa pela política. Não tem como dissociar, né? O social, o político e ambiental. Frei, quem está nos acompanhando agora e quer seguir aí essa romaria, você podia falar para a gente como que vai ser a programação? Vai ser no sábado? Então, será no sábado. Por que nesse sábado, dia 7? Porque é uma data próxima ao Dia do Meio Ambiente, que é dia 5 de junho, uma data importantíssima para nós. Então, no sábado, 7h30 da manhã, vamos nos concentrar na Praça da Estação, que seria a Praia dos Mineiros, né? Praia da Estação, né? A Praia da Estação, porque ali é um lugar democrático, Verdade. onde todo mundo se reúne, né? Todas as classes sociais. Tem ali o metrô que vai chegar, pode trazer as pessoas. A concentração às 7h30, vamos estar ali animando, cantando com crianças, povos originários, quilombolas, movimentos sociais, mas movimentos de igreja também, muitos estaremos lá. E aí nós vamos fazer uma caminhada depois de um ato inicial ali, vamos subindo a Avenida Amazonas, teremos uma estação, faremos acho que 4 ou 5 estações, não paradas. Estação é um lugar de chegada, é um lugar de partida, né? Sim. Se fala parada, parece que você não continua. E é uma caminhada. E aí nós vamos parar na Praça 7, depois nós vamos parar na escadaria do Santuário São José, em frente à Prefeitura, em frente ao Parque Municipal, até chegarmos no Santuário, né, da Boa Viagem, na Paróquia da Boa Viagem, naquela praça, onde teremos ali um ato conclusivo, né, uma reflexão e uma bênção também. Todos convidados. E aí, Frei, queria abrir o microfone aqui nesses minutinhos finais para o senhor fazer o convite então para todo mundo participar, a importância. Então, gente, venha participar conosco, você que é uma pessoa de boa vontade, você cristão católico, você pessoa de fé de outras crenças, de outros grupos. Vamos unir juntos em prol da casa comum. Vamos construir. Comecemos por aqui. Fazendo pouco aqui, estaremos contribuindo para o muito. Às 7h30 da manhã, todos juntos, lá na Praça da Estação. O tema é salvar a natureza, é salvar as nossas vidas.
Ótimo. Agradecer muito aqui a presença no estúdio do vigário episcopal do setor ambiental da Arquidiocese de Belo Horizonte, Frei Adilson Corrêa da Silva. Muito obrigado, viu, Frei? Boa romaria para todo mundo. Eu que agradeço a oportunidade. Desde já, vamos rezar juntos para que esse evento realmente toque os corações das pessoas, né? Para o passo, para o cuidado com a casa comum. Deus abençoe e bom trabalho para vocês. Amém. A Lucilene França, nossa ouvinte querida aqui, professora lá de Ribeirão das Neves, está aqui te elogiando, Frei, falando que fala ardente e amorosa do Frei. 5 estações, anunciar é denunciar. Também adorei essa expressão, viu? E eu moro em Ribeirão das Neves, estou morando lá. Que bom, aí, viu? Lu, Nós seu vizinho aí. Ó, gente, nós vamos para um rápido intervalo comercial, mas na volta a gente continua aqui com o Tribuna Livre. Vamos falar agora sobre água da chuva e esse estudo que descobriu aí o que tá vindo nessa água imperdível. Sai daí não, tá? De volta com o nosso Tribuna Livre, segunda-feira, 2 de junho de 2025, gente, ó. Vamos falar sobre um outro assunto também bem interessante aqui ligado ao meio ambiente, poluição da água da chuva. É um tema que preocupa os cientistas, inclusive em todo o mundo. A gente vai conversar agora para entender sobre um estudo que foi feito pela Unicamp em relação aos poluentes da água da chuva. Vamos falar com a coordenadora do Instituto de Química da Unicamp e especialista em Química Ambiental, a professora Cassiana Montagnier. Professora, falei certo o seu sobrenome? Falou certinho, obrigada. Seja muito bem-vinda, viu? Adoro falar com o pessoal da Unicamp aqui, porque sempre agrega bastante ao programa. Tudo bem? Tudo bem, prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Professora, só um minutinho, a senhora me escuta bem? Sim. Ah, Agora tá, voltou. chegou. É porque pra gente aqui tava sem o áudio, mas agora vai dar tudo certo. Ô, professora, vamos começar pelo começo, né? O que foi esse estudo? Por que ele aconteceu? Quanto tempo que foi dessa pesquisa? Conta pra gente, assim, esse universo pra gente poder começar a ter entendimento dessas conclusões. Tá. Então, esse foi o resultado de uma parte de um estudo mais amplo desenvolvido no nosso grupo de pesquisa, que estava avaliando os impactos do manejo agrícola, né? E, dentre eles, nós estávamos preocupados em entender o destino dos agrotóxicos depois da aplicação. Onde é que eles vão parar no ambiente? E aí nós estávamos buscando a ocorrência deles no solo, na água do rio, em vários aspectos, e também na água de chuva. Então, esse foi uma parte de um quebra-cabeça um pouco mais amplo, mas que nos trouxe resultados bastante interessantes do tamanho da dispersão dos agrotóxicos após a aplicação. Então, nós estudamos as chuvas de 3 regiões diferentes, com níveis de cultivos diferentes, ou de uso de agrotóxicos diferentes, por 2 anos. Coletamos todas as chuvas e analisamos os agrotóxicos nessas amostras, para ter uma média, para conhecer os períodos mais críticos, menos críticos, se é que havia, para entender, por exemplo, que onde havia mais uso de agrotóxico, na água de chuva, a concentração dos agrotóxicos também foi maior. Também entendemos nesse estudo que a presença dos agrotóxicos, ela está diretamente associada ao seu uso naquela determinada região. Os agrotóxicos, eles viajam na atmosfera para outros lugares, mas em geral, então podem contaminar outras regiões, mas as regiões de cultivo, elas ainda são as mais impactadas. Ô, professora, agora, foi encontrado substâncias proibidas no Brasil? Nós encontramos 2 agrotóxicos que nos chamaram a atenção. Um deles ainda estava com uso permitido à época em que nós fizemos a coleta, mas ele foi banido, né, no Brasil, e o outro já era banido no Brasil, mas devido ainda ao uso ou mesmo a persistência deles no ambiente, a gente ainda consegue enxergá-los em diferentes matrizes por um período prolongado, mesmo após
a aplicação no manejo, né? Ô, professora, a gente está num momento muito emblemático do país, na verdade não é nem de agora não, né? A gente está vendo avançar esse PL da devastação aí, que eu falo praticamente todos os dias aqui no programa, que a gente está criando, gente, vou deixar só claro o seguinte, nós não somos contra a agricultura, não, a agricultura é necessária, mas a gente tem um problema aqui nesse país que é em relação à sustentabilidade das coisas, né? A gente não pensa nas coisas, e a gente sabe que temos um congresso aí, que é um congresso muito mais favorável a aprovar pautas aí ligadas à agricultura. E aí, professora, sempre que a gente fala sobre agrotóxicos, vem uma galera que defender e fala assim, olha, mas agrotóxico tem muito pesquisa, tem muita fiscalização, apesar da gente ter muitos agrotóxicos aqui no Brasil que não são, por exemplo, vendidos na Europa. E aí, essa pesquisa ela é muito interessante, me passa isso na cabeça, é o seguinte, que mesmo você não morando do lado de uma lavoura de agrotóxico, a sua casa, o seu terreno, o seu quintal, ele está ali também sendo minado com essa água da chuva de lavouras que tem agrotóxico próximos, né, professora? Porque a chuva é assim, né? A nuvem está ali, vai para outro lugar. Não é uma coisa assim que a chuva que está caindo aqui no seu terreno, ela é relacionada com os fatores que estão próximos de você. A gente pode fazer essa reflexão? Pode sim. E essa sua fala é muito interessante, porque sim, né, o nosso modelo agrícola ainda precisa de bastante agrotóxicos, mas nós precisamos repensar uma agricultura mais sustentável, porque os riscos associados à disseminação dos agrotóxicos, ele é evidente. Tanto é evidente que muitos países proíbem vários agrotóxicos que a gente ainda continua usando no Brasil. Agora, se fala muito de agrotóxicos, mas eu gostaria de trazer outra reflexão. Nós somos o país que mais consumimos agrotóxicos no mundo. Nós temos liberado para uso mais de 400 agrotóxicos para diferentes cultivos de diferentes tipos. Mas nós legislamos, ou seja, nós monitoramos 40, 50, cerca de 10% do que é liberado para uso. Os outros 90%, a gente continua usando muito, mas a gente não monitora como a gente monitora, quer dizer, o mínimo, né? Então, as pesquisas com os agrotóxicos, ela vem para trazer esse alerta de que tem uma preocupação que a gente precisa olhar e a maneira como a gente encara num primeiro momento é trazendo dados de que aquilo existe e ele está espalhado em diferentes situações, inclusive na água de chuva. 400 e apenas 40, 50 que são monitorados, né? Sem palavras. Exatamente. Ô, professora, vou deixar aí para a senhora fazer as suas reflexões finais, então, sobre essa pesquisa, inclusive parabenizar aos pesquisadores, às universidades, gente, porque se não é as universidades para chamar atenção, né, e colocar para a gente aí material disponível, para a gente começar a refletir, nós estamos perdido, viu, professora? Fica à vontade. Obrigada. Eu acho que a maior reflexão é isso, né? Assim, a gente não tem ideia dessa contaminação oculta, porque a gente dificilmente enxerga. Então, o fato da água da chuva estar contaminada com agrotóxicos não significa que beber um pouquinho daquela água vai fazer mal diretamente. Mas estar constantemente contaminada, aí sim a gente começa a enxergar alguns efeitos a longo prazo. Então, assim, não há um risco imediato da presença deles, assim, de um dia para o outro, mas a preocupação do tamanho da disseminação dessa contaminação é algo que o Brasil precisa ter como prioridade na agência ambiental, para, né, futuras decisões aí, considerando, obviamente, cada vez mais a gente ter uma agricultura sustentável. Então, acho que o maior foco desses resultados, talvez, benefício, né, que a gente pode trazer por agora, é esse alerta de que, após o uso, esse agrotóxico ele está nos lugares que a gente menos imagina, inclusive na água de chuva, né? É complicado, viu? Bom, nós gostaríamos de agradecer a professora, que é coordenadora do Instituto de Química da Unicamp, especialista em Química Ambiental, Cassiana Motanher. Muito obrigado e
vamos seguindo aí, né, com essas questões do meio ambiente. Obrigado, professora. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Ó, gente, o programa tá chegando ao fim, mas eu vou mandar um abraço. Ô, Haroldo, solta uns aplausos em parabéns gostoso, gente. A Darilza tá mandando ouvinte pra mim aqui, falando: Juliana, escuto seu programa todo dia, tô vindo passear aqui no Brasil, vim de Portugal. Hoje é meu aniversário. Ô, Darilza, parabéns. Ela tá falando pra eu falar umas palavras bonitas aqui. Ô, Darilza, eu vou falar só pra você o seguinte, minha filha. Saúde, muitas alegrias pra você. Viva a vida, curta bastante, sabe? Aproveite o hoje, aproveite o agora. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, assim, seja grata, né? Seja grata pela sua vida, né? Mesmo que você esteja enfrentando desafios aí, tudo passa, tá? Mas aniversário realmente é bom demais. Então, que você comemore muito bem, fiquei feliz aqui em receber sua mensagem. Eu vou mandar uma musiquinha pra você aqui, tá? Uma musiquinha que eu gosto muito pra poder celebrar a sua vida, tá? Meus parabéns. E aqui, ó, a Vânia Lúcia, ela tá dando bom dia pra gente, desejando um abençoado mês de junho. E ela falou, Juliana, aquela que nem eu aqui, ó, ela gosta muito do mês de agosto, porque também nasceu em agosto. Ah, ela fica puxando saco. Conta pra gente aqui o dia que você nasceu. Agosto é bom demais, gente. Fátima tá dizendo, ó, Juliana, Leonardo, o que precisamos é melhorar muito o transporte coletivo, que há de promessa e discussão há muito tempo e nada foi feito com eficiência. Ô, Fátima, vamos colocar esse programa aqui, tá? Esse assunto no programa. Geralda Bento, amanhã eu vou colocar seu áudio, tá, Geralda, sobre essa questão dos motociclistas, que hoje não dá tempo, não. E a Sônia Rezende, minha querida, Sônia, saudade de você, hein, Sônia? Sônia tá mandando aqui uma mensagem pra gente, delícia, e tá falando assim, Juliana, Léo, verdade, diabetes requer cuidados especiais, melhoras pra sua mamãe, abençoada semana, obrigada, viu, querida? A Sônia, lá do Palmital, também dando aqui bom dia pra gente, boa semana, falando também sobre essa questão da contaminação da chuva. O pessoal gostou dessa pauta aqui. Sérgio Nogueira, lá do Concórdia, também mandando aqui pra gente como é que ele trata do meio ambiente, faz coleta seletiva, coloca embalagem reciclada, o óleo de fritura, muito bom também, viu? A Ivana Volponi também tá falando Ivana aqui, viu? também. Ô, gente, delícia, viu? Adorei, vocês são gostosos demais. Mandar um abraço pra todo mundo, José Jorge Pereira também, todo mundo participando, Antônio Marcondes lá de Nova Lima. Me abandona não, tá? Amanhã temos Tribuna Livre também, amanhã estamos lá no estúdio da TV Horizonte. Isso. E você pode acompanhar esse programa de novo, clica lá no YouTube, lá TV Horizonte, você vai ver o conteúdo desse programa. Curte lá nossas redes sociais também, Rádio América Oficial, TV Horizonte Oficial. A gente fica por aqui, chegando Rede Notícia, né? Chegando Rede Notícia, hoje com o André Santos e vai ter uma surpresa. Eu não vou falar, você vai ter que assistir, mas eles vão chegar com mais detalhes sobre a situação da gripe em Minas Gerais, viu, gente? Tribuna Livre volta amanhã a partir das 11 horas da manhã. No estúdio da TV, nós te esperamos. Beijo grande, até!